Bom, vamos falar ainda desse assunto, só que agora falando de dois partidos que fizeram uma aliança nas eleições passadas e que parece deve mantê-la também nas eleições de 2024 em Teresina. E não estou falando de uma federação, estou falando do PSD e do MDB. A Sávia Barreto conversou com o vice-governador do estado, Temístocles Filho, que é do MDB, e falou pela primeira vez a respeito da pré-candidatura do filho, Marco Aurélio Sampaio. Ele que é do PSD e é pré-candidato, à Prefeitura de Teresina em 2024. Vamos ouvir o que disse Temístocles Filho, vice-governador do estado, a Sávia Barreto. O Marcos Aurélio, para quem não sabe, é um pré-candidato a prefeito da nossa capital. E eu digo isso publicamente em todo o Piauí. Até dezembro deste ano, todos os nossos pré-candidatos vão fazer várias pesquisas para que quando chegar dezembro a gente possa analisar as pesquisas e ver qual deles é o melhor candidato para disputar eleições. Claro que eu defendo o mesmo grupo político que ajudou o atual governador Rafael Fonteles ser governador do estado do Piauí. Então, ele é candidato, ele tem que fazer a sua parte, andar por Teresina, o que é que ele pensa a respeito de Teresina, para lá em dezembro. O seu nome está bem pontuado nas pesquisas. Aí, Sávia, ao mesmo tempo em que fala qual é a estratégia, o Temístocles Filho dá recomendações, né, ao pré-candidato Marco Aurélio. Tem vários subtextos aí nessa fala do vice-governador. Ele que está em Brasília, fica até amanhã, participa do Fórum de Vice-Governadores, agenda com a ministra Simone Tebet, uma série de outras agendas aqui também em ministérios. Mas na parte política, é a primeira vez que a gente ouve o vice-governador falando de uma maneira tão firme a respeito da pré-candidatura do Marcos Aurélio. Então, a gente pode analisar, Joelson, que é uma resposta às especulações que surgiram há mais ou menos 2 semanas de que ele próprio, Temístocles, poderia ser candidato a prefeito de Teresina pelo MDB. Então, quando ele fala, olha, é o Marcos Aurélio, foi ele que colocou o nome, então é ele que representa esse nosso grupo. Então, indiretamente, ele já tira de campo essa possibilidade de ele próprio, ou como a gente também viu na semana passada, entrevista para Paula Sampaio, o senador Marcelo Castro, descartando a possibilidade de ele ser também candidato a prefeito. O nome do grupo PSD e MDB é Marcos Aurélio Sampaio. Ele falou até dezembro. Coloquei na minha coluna hoje, no cidadeverde.com, que tem uma ala que defende que a escolha do candidato aconteça em dezembro, não em julho, não em agosto, não em outubro, que são períodos aí que foram citados por alguns candidatos, dezembro. E um desses nomes é o vice-governador Temístocles Sampaio. E até dezembro faz muita diferença, porque nomes podem crescer nas pesquisas, outros podem cair. Então, assim, é um tempo extra e me parece que está em consonância, de acordo com o que o governador Rafael Fonteles também pensa, né? Porque quando ele coloca a decisão para 24, e o Elivaldo pontuou isso também, sobre a questão da data, ganha-se mais tempo para construir uma candidatura que una de fato a base, coisa que hoje a gente ainda não tem. Muito bem, Elivaldo Barbosa. Olha, essa declaração do vice-governador Temístocles Filho a Sávia Barreto agora em Brasília, ela é extremamente reveladora. Primeiro, uma tese que ele já defende, que é a união dos partidos que integram esse bloco governista, dessa união também prevalecer na eleição da capital, em Teresina. E a outra de reafirmar a candidatura do deputado Marco Aurélio Sampaio como a preferencial do grupo que, formado hoje, PSD, MDB, pelas ligações que o deputado Marco Aurélio tem também com o MDB, reveladas e admitidas, reconhecidas pelo presidente estadual, o senador Marcelo Castro. Então, esse grupo está bastante afinado, bastante alinhado do projeto de candidatura do deputado Marco Aurélio Sampaio. Bom, agora a busca tanto de Marco Aurélio como dos outros pré-candidatos da base governista é de estar em campo procurando viabilizar politicamente esses projetos para no momento da definição. O fato, Joelson e Paula, é que essa estratégia está clareando a cada dia e a tendência realmente
colocar em cena aqueles que realmente estão se lançando como pretendente a uma candidatura no próximo ano. Temístocles Filho, ele tem até desautorizado, sabe, institutos de pesquisa a retirar o nome dele, até de pesquisa espontânea, quando o eleitor tem todo o direito de escolher o candidato que prefere. Isso, olha, não coloque o meu nome. O candidato já está definido no grupo que ele lidera. É o deputado Marco Aurélio. Aí, sabe, mais definido do que isso, impossível, né? Não, é isso. Eu acho que realmente era uma dúvida que pairava, né? Até porque acredito que o vice-governador estava deixando o Marcos Aurélio fazer as articulações por conta própria, como ele fez aqui em Brasília, se reuniu com o presidente da Câmara, Enzo Samuel, tem feito outras agendas também com vereadores, ele tem apoio do vereador Vinícius Ferreira, do vereador Venâncio Cardoso e outros nomes da Câmara. Então, o vice-governador ficou meio que acompanhando. Só que esse distanciamento terminou dando margem para essas especulações surgirem. Então, ele precisou chegar e falar, não, o nome é o do Marcos Aurélio, defendendo esse prazo extra até dezembro. E hoje, a tendência é essa, é realmente ter um período maior. E eu conversei com outras fontes no final de semana também, que andam muito ali no Palácio Karnak, e me disseram que interlocutores privilegiados ali acreditam realmente que não é possível, tão antecipadamente como alguns querem, em agosto já, bater o martelo com o nome do candidato do PT ou candidato da base, não necessariamente do PT. Muito bem. Vamos agora falar sobre o encontro que aconteceu. O Elivaldo Barbosa falou sobre esse assunto aqui na sexta-feira, entrevistou o prefeito e Sávia Barreto faz aqui, traz as informações em foto a respeito do encontro que aconteceu na casa do prefeito Doutor Pessoa. A imagem mostra o Doutor Pessoa ali se recuperando da sua cirurgia, né, na perna esquerda, ele que fez a cirurgia do tendão de Aquiles, e reunido com secretários de várias pastas. Agora, Sávia, pergunto para você, olhando para essa imagem, o telespectador está aí também vendo como é que foi esse encontro. Nessa reunião se falou a respeito de 2 pontos, segundo informações que você nos passou. Reforma na prefeitura, mudança de nomes, e um pouco da relação prefeitura-Karnak, Sávia Barreto. Exatamente. O Elivaldo, naquela entrevista muito reveladora do prefeito a ele, que ainda hoje repercute no mundo político, ele antecipou que ia fazer essas reuniões na casa dele, porque o barco tem que ser tocado, e ele está tocando, chamando os secretários, apresentando, colocou até um mapa ali de Teresina, né, apontando as áreas, as regiões. Tem a parte administrativa, aquele 1 bilhão em recursos externos para serem aplicados, tem questões na Secretaria de Educação, tem questões a respeito agora da inauguração da reforma do Hospital do Dirceu, que é tocada pela SAAD Centro, né? Sempre tem aquela ciumeira, porque a SAAD Centro do Runcalinho, o Roncalho Filho pega obras muitas vezes de outras pastas também, mas tudo por determinação do prefeito, doutor Pessoa. Mas além das obras, tem a parte política, né? Eu conversei com 2 fontes que estiveram presentes nessa reunião e ambas me disseram, sabe, a gente sentiu o prefeito com um tom mais duro em relação ao Palácio de Karnak. A gente já antecipou aqui, Joelson, na semana passada, essa disputa a respeito de recursos do ICMS. A Prefeitura de Teresina perdeu no Tribunal de Contas do Estado, recorreu na semana passada e vai recorrer ao Tribunal de Justiça, por conta de alterações que o governo do estado fez na legislação ainda no ano passado, na Assembleia Legislativa, e isso impacta diretamente em recursos que a Prefeitura de Teresina perde e vai perder mensalmente. Então, tem essa disputa por recursos e tem, claro, o clima político também que azeda de certa forma. Então, esses interlocutores sentiram o prefeito mais duro em relação ao Palácio de Karnak. Talvez a gente acompanhe, vai depender de como o prefeito vai avaliar, se vai externar isso ao público ou não, ou fica internamente numa questão política. Talvez isso reflita aí também na questão eleitoral. E na parte interna da Prefeitura de Teresina, a gente percebeu a ausência de um secretário muito importante, que é o secretário de governo, Michel Saldanha. E aí o que eu apurei? Ele não teria ido por questões de saúde, mas é dado como certa a saída dele da Secretaria de Governo. Qual seria o motivo? O motivo é o mesmo dos secretários anteriores, a reclamação de que algumas questões não chegam a ser resolvidas. Eu até comparei
hoje de manhã na rádio com o caso do ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, que há reclamações aqui também, que não entrega, mas, por outro lado, é importante a gente destacar que não depende só do ministro ou do secretário, tem a ver também com toda a relação com o próprio executivo na liberação dessas demandas. Então, hoje, as possibilidades maiores são de saída de Michel Saldanha, mas quem bate o martelo é o prefeito Doutor Pessoa. Paula. Joelson, só concordar com a Sávia de que, de fato, a gente nota, sim, o prefeito Doutor Pessoa aderindo a esse tom mais duro. Inclusive, não só os interlocutores, mas ele mesmo falou em entrevista para a gente que agora a gente iria ver uma nova página do prefeito Doutor Pessoa, aspas do próprio prefeito, com a aprovação da reforma administrativa, com a divisão de SAADs, a atração de novos aliados, aumentando a base do prefeito e também dos empréstimos. Se fosse uma corrida, a gente poderia fazer a metáfora de que agora o prefeito tem as rodas calibradas para, de fato, entrar e disparar nessa corrida que é o pleito eleitoral. Edivaldo Barbosa. Por mais competente que seja o secretário, o articulador político, mas ninguém melhor que o próprio gestor, seja o prefeito, o governador, o presidente da República, para coordenar a sua base aliada. Se delega poder, é importante, mas assumir a coordenação política é o próprio gestor. Muito bem, olha, nosso tempo real está quase terminando, mas eu queria fazer esse registro, Sávia, do estado de saúde do ministro do STF, Nunes Marques, né? O ministro teve complicações de uma consequência, né, de uma cirurgia bariátrica e precisou ir a um hospital, Sávia? Exatamente, o ministro ele já tinha feito essa cirurgia em 2012, fez a revisão da cirurgia bariátrica em fevereiro, a gente deu essa notícia, mas precisou ser atendido num hospital particular na Asa Sul. O Supremo, inclusive, divulgou uma nota, negou que o ministro estivesse internado, inclusive disse que o ministro está indo presencialmente em sessões, a gente observa isso, mas ele está com um dreno, o estado de saúde está sendo acompanhado, faz parte, né, das consequências dessa cirurgia, então a gente faz o registro e, claro, desejando melhoras e plena recuperação para o ministro Nunes Marques, porque tem muito processo daqui para frente no Supremo, né? O Supremo está realmente sob todos os holofotes aqui em Brasília.